Olá, muito boa noite. Você está no Filmes com Brian. E hoje nós vamos fazer nossa última live do especial do Christopher Nolan. Vamos cobrir hoje o filme Following, primeira obra do diretor, mais desconhecida de toda a sua carreira, facilmente. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu aí ontem a live pro especial de Halloween, foi bem bacana. A gente falou sobre John Carpenter, falou sobre The Thing. Eu trouxe mais um convidado especial aí, um amigo meu, cinéfilo, que ama falar de filmes de terror. E foi bem legal. A gente deve continuar aí nas próximas semanas falando de mais alguns filmes de terror do Carpenter. E hoje a gente vai matar aí mais um filme do Christopher Nolan com o Bruno Burinetti, que eu vou convidar aqui agora. E aí? Hello! Beleza? Beleza? E aí, vamos de último filme? Último, bom, ainda faltam os Batman, mas é a nossa última live, né? Porque Isso. nos próximos a gente cobre aí direto no YouTube com um formato um pouco diferente. A gente vai estrear também e ver se vai ficar legal. Isso, vai. Ainda mais com a base, né, que é a trilogia do Batman, assim, não tem muito como fugir, não. Fica bom demais. Né? Essa tua camisa aí é do Infinity Gauntlet? É. Eu tenho essa HQ aqui com essa mesma capa. Hoje eu tô de Pink Cérebro imitando Breaking Bad. Muito bom que vai voltar, né? Também. Vai. Pô, Animaniacs tá de volta. Looney Tunes tá com uma série nova na HBO, agora Animaniacs tá voltando com a série nova no Hulu. Pô, tô mega animado. E seguindo essa tendência aí das voltas, volta dos que não foram, eu acabei de ver antes da gente entrar aqui que Dexter vai ter mais uma temporada confirmada. Caramba, Laboratório de Dexter? Não, Dexter Morgan. A série do psicopata. Com Michael C. Hall. O que pra mim é absurdo, porque as últimas 2 temporadas já foram um sacrifício enorme pra eu assistir. Nossa, um calvário. Tu puxou o assunto falando de Animaniacs, eu achei que era o Laboratório de Dexter. Eu lembrei, foi assim que minha mente chegou em Dexter. Entendi. Entendeu? Caramba. Assistiu o Following novamente? Assisti hoje. Acabei não fazendo nenhuma anotação aqui porque eu assisti. Eu ainda queria ver o filme do Bresson, do Pickpocket, mas acabei não vendo também. Acabei de assistir. Tá. Eu acabei passando o resto da tarde aqui editando o vídeo da semana passada e acabei nem anotando nada. Vai ser mais improviso. Não, vambora. Até porque é um filme curtinho, é um filme de 1 hora e pouquinho. É um filme curto. Eu acho que a gente tá achando que vai ser uma live mais curta, né, dessa vez. Mas vamos ver. Eu até anotei. Foi engraçado ter falado isso, porque foi um filme que aguçou uma outra coisa em mim, sabe? Eu fiquei pensando, e depois eu vou dar uma indicação também, mais pro meio pro final da live, que me aguçou uma curiosidade sobre o fazer cinematográfico, sabe? Porque, em via de regra, é um filme que o Nolan fez quando era muito jovem, fez em Londres ali com recursos mínimos, com orçamento baixíssimo. Eu tava lendo depois, eu tava fazendo uma pesquisa sobre. Ele só conseguia filmar nos finais de semana porque a equipe estava disponível só nos finais de semana e ele ia fazendo dessa forma, né? E me aguçou esse lado do como fazer cinematográfico é rico, né, cara? Como você não precisa ter o maior orçamento do mundo para fazer magia com cinema. Isso é um absurdo de incrível, assim. Eu li a mesma coisa, quer dizer, eu fiquei sabendo disso hoje também, sobre ele filmar só nos fins de semana e tal, com os atores que ele já conhecia, uma parada bem escondida mesmo. E pelo que eu entendi, ele fez esse filme com $6 mil só. Isso, é basicamente.
Nossa, isso é muito pouco. Pelo que eu vi, foi um dos filmes mais baratos a entrar no mainstream, assim, no lançamento de circuito. Então, a indicação que eu ia fazer mais pra frente, vou até fazer agora, porque dá a ideia do que eu tava falando. Assim que acabou o filme, inclusive eu vi, as 2 vezes que eu assisti o filme, eu assisti no YouTube. Então o filme tá liberado no YouTube, tem ele completo. E assim que acabou, um dos vídeos relacionados, eu já tinha visto esse filme há um tempo atrás, eu tinha até esquecido e eu reassisti, que é no canal da Vice americana, o Christopher Nolan dá uma entrevista falando só sobre Following. Eu participei. Só como foi uma operação de guerra filmar esse filme, fazer esse filme. E aí, eu passei por esse vídeo hoje, mas eu não assisti. E aí ele fala sobre isso, o como ele com esse filme já em mãos, ele foi atrás de exibir o filme nos festivais e tudo mais, e como foi importante esse filme para a continuidade da carreira dele, né? E foda que ele foi para, eu agora não tô lembrando o festival específico que ele foi. Acho que foi para Sundance. Ele vai com o roteiro de Memento já praticamente pronto. Olha. Então, quando ele chega lá e as pessoas falam, pô, que filme bacana que você fez, se tem mais alguma coisa? Aí ele já vinha com o roteiro de Memento na mão. Tem isso aqui. E mostrava aí o roteiro de Memento. E aí o resto é história. E pra gente começar, você quer tecer uma micro sinopse aí pra gente ir a partir daí tocando barco? Beleza. Só comentando aí, a gente já tinha falado em vídeos anteriores de cineastas que mostraram como é possível qualquer um fazer um filme, né? Mesmo que seja um meio, em geral, muito caro, né? Muito custoso, que requer muita gente. Mas você vê, até o cara aí que é a maior referência de cinema blockbuster aí, que faz uns filmes bilionários, começou aí com 6 pau no bolso. E amigos, sabe? E filmando os amigos, e filmando na casa dos amigos. E fez um filme aí, pô, botou ele no jogo, sabe? Botou ele, iniciou a carreira dele. E é um filme que também é uma seleção, tá na seleção da Criterion. Exato. Exatamente. O filme é feito de forma tão crua e até artesanal, para não dizer, né? Que tem um dos personagens no final, um dos personagens que na verdade nem aparece, que eles roubam esse personagem, roubam um cartão de crédito de alguma coisa, Daniel alguma coisa. Esse Daniel, ele realmente existe. Eles usaram um cartão de crédito desse cara. Era o cara que tava captando o som do filme, sabe? Olha só. O cara que tava captando o som do filme e falou, porra, presta seu cartão de crédito aí. E usaram o cartão do cara, o nome do cara, e isso entrou no filme. Entrou no roteiro do filme, né? Esses famosos perrenguezinhos de produção independente, né? Tem que se virar pra fazer com o que tem. Exato. E dá uma esperança, né? Ver que a gente pode fazer, assim, é possível. Sim, Dá uma passadinha então na sinopse, então, pra gente dar uma... Vamos lá. Following, assim como outros filmes que a gente comentou em alguma edição do nosso especial, que o Nolan tem um certo interesse em falar de ladrões e vigaristas. Following foi o seu primeiro filme e de cara é um filme sobre 2 ladrões. Só que o interessante dessa história é que esses 2 ladrões, eles estão mais interessados em conhecer as vítimas deles através do que eles encontram na casa, do que eles tomam, do que... Sabe? É muito mais um estudo de solidão, eu não sei, é interessante que o personagem principal, ele começa a história, ele vai narrando em off, né? A gente depois vai entender para quem que ele tá narrando isso.
Isso. Mas primeiro ele fala, não, no começo eu só seguia as pessoas. Eu tava entediado, eu tava sozinho e eu só passei a seguir pessoas para ver onde elas iam. E daí pra frente o filme vai tomando a coisa vai escalando, né? Então, de apenas seguir pessoas aleatórias, ele começa a seguir as mesmas pessoas, começa a descobrir onde estão as casas delas, o que elas fazem, qual é o trabalho delas, ele começa a ficar mais envolvido com as pessoas que ele tá seguindo, e em certo momento ele encontra um cara que ele estava seguindo também, e o cara fala, olha, eu sei que você tá me seguindo, não sei o que, qual é a tua? E eles acabam, os dois, começando a invadir as casas das pessoas e meio que estudando, assim, Isso, na verdade, esse que ele encontra já é um ladrão, é um invasor de casa. Já é um ladrão. Assim. É um cara experiente no ramo e ele, por ser um cara que tá carente até de hobbies, ele acaba entrando nessa e começa a invadir casas com esse ladrão. Isso. O que a partir daí para mim toma um sentido sensacional, assim, e eu hoje dei uma nota, eu já tinha dado uma nota, eu aumentei a minha nota e a tendência é que eu aumente mais alguma coisa. Só para falar de nota, que é um troço chato, mas a gente acaba sempre falando. Porque eu notei de novo um subtexto que eu acabo, em via de regra, achando no cinema do Nolan, que é um subtexto que versa sobre o artista e a criação artística. Esse cara, ele é um escritor carente de boas histórias para contar, um escritor que está com já clichêzento dilema da folha em branco, é um cara que está com a vida vazia e encontra uma fuga substancial nessas invasões de casa. Aonde eu quero chegar? Durante o filme, você percebe ações tanto do ladrão mais experiente, que também se chama Cobb, tal qual o Leonardo DiCaprio se chamaria mais na frente em Inception, que a gente já falou aqui. Todos os dois demonstram durante o filme apetite e aptidão por sensações extremamente cinéfilas e de cinema, assim. Por exemplo, o Cobb, quando ele invade a casa, ele começa a chamar a atenção pro rapaz, que não tem nome mesmo, o personagem, o nosso protagonista, sobre os objetos da casa que ele está invadindo. Falando que aqueles objetos da casa contam muito sobre a pessoa que mora lá. Ora, porra, isso não é o que a gente, quando vai estudar cinema, alguma coisa de cinema, a gente aprende sobre o design de produção, sobre os objetos que estão em cena, sobre o espaço que o ator tá dedicando à atuação dele, aonde o que do ambiente, do espaço, a câmera está filmando. Então são todas... Ele ao mesmo tempo que está contando sobre a arte dele de roubo, ele está falando sobre percepções que a gente tem quando a gente analisa cinema, sabe? E isso, mais uma vez, eu noto esse subtexto de construção artística muito forte na obra do Nolan. A primeira obra do Nolan, né? Você acabou, nessa revisão aí que a gente passou, né, de navegar de novo por todos os filmes do Nolan, você acabou encontrando essa linha temática, né? Isso. Se repete em A Origem, se repete em The Prestige, e você foi vendo que tinha ali uma discussão que o Nolan estava trazendo, uma coisa bem metalinguística, né, dele usando o cinema dele para falar de cinema, falando sobre criação. Para falar de cinema e para falar sobre o processo criativo, sabe? O Cobb, esse personagem, esse ladrão, esse cara que é manipulador, na essência dele, ele é um cara manipulador. E mais pra frente, de novo, a gente fala sobre o filme com spoilers, tá? Que mais pra frente a gente descobre que ele tá manipulando o personagem principal para se livrar de uma acusação de assassinato, para pegar ele como bode expiatório nessa situação.
o apreço que ele tem pela arte dele, que é a arte de entrar numa casa e chafurdar na vida dessa pessoa. Por exemplo, eu lembro de uma aula que a gente estava junto, na aula do Pablo. O Pablo estava falando da essência da nossa curiosidade com histórias, que aí acaba transformando a gente em cinéfilo. Ele conta uma história, que ele estava no ônibus ouvindo uma senhora conversando com alguém, e a senhora desceu e ficou, porra, fiquei fodido, não terminei. E o Cobb fala isso, sabe? Ele fala, pô, você não tem curiosidade? E quando o personagem principal tá falando com o delegado lá, com o policial, ele fala assim, pô, você nunca ouviu conversas de outras pessoas na rua e ficou interessado e quis ir atrás para ver o final, sabe? É basicamente uma curiosidade cinéfila, cara, que levou a gente a assistir cinema igual doido, sabe? Uhum. Então, em essência, eu continuo achando um filme é um filme noir, com todos os elementos, com a femme fatale, com um gangster perigoso e tudo mais. Porém, ali dentro tem um filme e um discurso forte sobre criação artística, sabe? E sobre o apreço que a gente tem pelo cinema e por ouvir histórias, sabe? Sim. Por contação de histórias. Eu também nunca mais esqueci dessa aula do Pablo, e esse exemplo que ele deu também ficou na minha cabeça. Porque é muito isso, né? Ele fala, e de novo aqui, enfatizando, o ser humano é da nossa natureza, né? A gente tem um fascínio por histórias. Sim. É uma coisa assim que está no nosso DNA. A gente gosta de histórias, e o cinema é um meio de contar histórias. E é isso. Acontece de ser o nosso favorito aqui, nossa abordagem favorita para se contar histórias. Isso. Mas eu acho que esse filme, pra mim, ele é muito de uma reflexão mesmo de natureza humana, sabe? De olhar assim, olhar de fora, sabe? Pra mim é como se estivesse assim, observando os seres humanos de fora. E é meio que eles fazem ao olhar só os pertences das pessoas e tentar conhecer elas através disso. Sim. De estar na pele do outro, de calçar o sapato do outro. Eu fiz uma anotação aqui, até só para passar assim por você, porque a gente, enquanto analista de cinema, enquanto crítico, a gente tende a olhar o cinema e enxergar impressões digitais em certas obras, assim. Já vem batendo na tecla de que tem muito do cinema do Bresson em Following, que é Pickpocket, e tem alguma coisa de Kubrick. Tem um filme do Kubrick que me lembra muito, que se não me engano é The Killing. Acho que é The Killing. Eu não vi o filme, mas ele tem um filme com esse nome. Então, que tem muito da aura, até por serem filmes no ar, né? Porém, você enxerga assim que o Nolan passou por ali, sabe? E o mais interessante de tudo é que assistindo Following, você consegue ver que as ideias do Nolan sempre estiveram ali. Elas só ganharam mais dinheiro para serem afloradas e mais sofisticação. Exato, conhecimento técnico e tudo mais. Mas as ideias já estavam ali. Por exemplo, é um filme com mais de uma linha de narrativa, sabe? Né? É o que eu ia comentar contigo, eu ia até abrir essa discussão falando sobre isso. Abrir essa live falando sobre isso. Que ali tem um ensaio do que viria a ser Memento, né? Sim. No que diz respeito à narrativa da parada. Sim. Eu acho que o Following é um rascunho narrativo do que depois viria a ser sofisticado e renascido como Memento. Isso. Ele já brinca com levar duas histórias lineares paralelas, assim, entrecortadas, né, de uma para outra, vai pulando. Isso. No começo do filme, a linha que tá mais na frente, né, o futuro, começa meio que na metade ali da história, que nem Memento. E eu achei interessante, assim, que ele já tinha... E ainda tem a linha do tempo dele falando com o policial.
E ainda tem linha de tempo dele mais na frente. O filme vai acompanhando três momentos ali da história. Narrativas, E uma coisa que eu já ia falar sobre isso depois eu vendo a entrevista do Nolan, eu ainda fiquei, além, corrobora o que a gente já sabe, o que a gente está vendo na tela, como ele usou a falta de orçamento e a falta de estrutura, ele subverteu isso em linguagem cinematográfica, sabe? Tipo usou assim, a favor dele. Usou a favor dele. Ele fazia um filme no ar em preto e branco, ele tinha diversas ideias, talvez, para fazer em cores. Porém, é o que ele fala na entrevista. Cara, ia ficar muito mais caro, sabe? Ele fez o filme praticamente todo com luz natural, cara. Ele fala na entrevista, se você prestar atenção nos meus personagens nesse filme, eles estão praticamente o tempo todo perto da janela. Pra pegar a luz lá de fora, porque ele tinha um equipamento muito mambembe lá de iluminação e foi com ele. Então a maior parte do filme, ele é filmado com luz natural. A outra coisa que, por exemplo, quando ele começa com uma narração em off, dele falando com um policial lá, o filme abre com uma narração em off dele falando com um policial. Ele usou isso porque ele sabia que a captação de som dele não era a melhor que ele tinha. E ele falou assim, porra, se os primeiros 3 minutos do meu filme forem com um som cagado, eu não vou prender esse cara na cadeira para assistir meu filme. Então ele começa com o som dele, onde ele tinha maior controle de captação de som, que foi numa cena que ele gravou num cineclube lá em Londres, onde ele tinha um som mais elaborado. E a partir daí, o som dele e a imagem se aproxima de um naturalismo mais forte. Entendeu? E assim ele subverteu as condições extremas de gravação que ele tinha em linguagem cinematográfica para fazer um noir pungente, bacana, de um final surpreendente e com um refinamento brilhante para um cara novo que está começando na carreira, entendeu? Sim. Pô, eu adoro essas histórias de cineastas que tiveram que usar das limitações técnicas e orçamentárias deles para ter que ser criativo para usar essas limitações a favor deles, sabe? E conseguir realmente encontrar essas soluções. Eu acho isso muito legal. E o cara nessa tem que ter um conhecimento óbvio de cinema, porque ele sabe que o começo do filme dele é muito importante para prender o cara na história. Então ele falou, cara, eu tenho que começar com um bom som, mostrando que eu tenho controle pela obra que eu estou apresentando. Depois, no meio do filme, se o som não tá tão bom quanto lá no começo, o cara já tá dentro da minha história, o cara não vai abandonar. O cara quer saber o final da história dessa galera aqui. Então, além de um total controle sobre o fazer cinematográfico, dele usar essa falta de estrutura e falta de orçamento, subvertendo em linguagem cinematográfica, ele usa um conhecimento de público, sabe? Eu tenho que prender essa galera para assistir esse filme. Como? Desse jeito. E ele vai e usa e funciona pra caceta. Tu vê que é um cineasta que saca, né? É um cara que ele não tava ali fazendo o filme dele assim, de qualquer jeito, sem planejar. Não, ele pensou, cara, eu tenho essa limitação de som aqui. Como eu vou abrir meu filme? Sabendo que a abertura do filme é tão importante, é tão crucial para prender o público. Vou pegar a melhor forma que eu posso reproduzir som e vou colocar isso como cena inicial. E o mais legal é que ele nessa mesma entrevista, a Paula tá falando que gosta de um filme da Agnès Varda que mostra só seguindo as pessoas. Cléo de 5 às 7? Não, Cléo de 5 às 7. Cléo de 5 às 7. Cléo de 5 às 7 é só ela vai. A gente vai acompanhando só ela. Tá falando de. Acho que é de Agnès por Varda. Um documentário dela, um dos últimos que ela fez. Que ela faz aquele do não Oscar aí? Não é o Visage Village, é o anterior. Ah, tá. Entendeu? Não vi. Vale a pena. Tudo da Varda vale a pena. Tudo. E o que o Nolan fala na entrevista é sensacional, que ele fala o seguinte:
que coisas que ele aprendeu em The Fallen, ele levou para a carreira inteira, óbvio, como experiência. Mas coisas que ele levou para conversar com o Wally Pfister, por exemplo. Wally Pfister, o diretor de fotografia que ele usa para tudo. Trabalha com ele para tudo. Usa, ficou ótimo, né? Vou lhe usar, Wally Pfister. É o da Cléo de 57 que a Paula tá falando. Ah, tá. É um clássico. Eu também amo. Talvez seja o meu favorito da Vardar. Cléo é um filme bem legal. Sim. E é isso também, né? Não sei se foi... Desculpa te interromper na tua linha de pensamento, mas o lance da Cléo, eu não sei se foi o primeiro filme da Agnes, mas também aproveita essa limitação, né? Ela provavelmente não tinha muito orçamento para criar aquela história. E ela fez um filme belíssimo aí, que virou um clássico com o que ela tinha ali. Deu super certo. O primeiro filme da Agnes Varda, se não me engano, é o La Pointe Courte, que ela faz no litoral da França, uma cidadezinha bem pequena. Mas esse naturalismo acompanha a carreira da Agnes Varda a vida inteira. Que ela é uma novela vaga diferente, digamos assim. Mas enfim. E o que eu estava dizendo é que essas experiências adquiridas no primeiro filme, de ter que ter uma criatividade mais sagaz, acompanharam o Nolan na carreira inteira, a ponto dele chegar e conversar com o diretor de fotografia. Lá eu fiz assim, essa som que ele não captava tão bem, mas a imagem ficou boa. Ele roda de novo só o som e depois, sabe, coisas que ele aprendeu no perrengue, que ele falou que usou em Batman. Com 10.000 vezes mais dinheiro, sabe? Mil, bota 1.000 nisso, sabe? Isso é... Tu vê que o cineasta tava pronto ali, né? Faltava tempo e... Faltava o investimento, faltava um investimento pra ele, mas é bem legal, cara, é bem legal ver esse tipo de evolução, de crescimento, né, do artista. Ele provavelmente já era um cara cheio de ideias, cheio de pretensões, e, teve que começar do começo, sabe? E isso é bom porque cria uma casca no artista, sabe? Ele tem que se virar, tem que pensar como ele vai obter certos efeitos, não tendo orçamento para isso. Tipo, eu não tenho um diretor de fotografia, eu não tenho uma puta de uma câmera. Como é que eu vou fazer meu filme, minhas sombras? Luz natural, vou usar janela, sabe? Vou usar de direção de arte aqui, filmar meus personagens próximos à luz natural e vou iluminar eles assim. Isso é uma sacada de um cara que sabia o que estava fazendo. E por isso que o cinema, a gente fala, pelo menos a minha ideia de cinema, de falar de cinema, é sempre tentar mostrar ou para um público médio ou para alguém que está interessado em saber mais sobre cinema. E a minha busca é sempre em buscar os detalhes, sabe, assim, para contar para as pessoas, porque eu acho sensacional. Por exemplo, de novo, falando do Nolan em Following, ele na entrevista fala assim: porra, eu não podia pegar um filme com um orçamento desse e botar os meus mafiosos com armas. Porra, é diferente. Você tem um filme assim, eu não tenho dinheiro para uma boa réplica de uma arma, para eu dar um tiro, o tiro é diferente, sabe? A arma não tem o peso ideal, uma réplica boa para uma que eu ia conseguir. Então o que ele faz? Ele enche os mafiosos e os caras perigosos do filme dele de martelo. Deu um martelo na mão de cada um. Martelo se arruma em qualquer lugar. Entendeu? É isso. Esse é o pulo do gato. O cara ter essa sacada, sabe? E conseguir... E o melhor de tudo é conseguir extrair disso e dessa dificuldade toda, extrair um bom filme. Sim. Essa é a beleza da coisa. E assim, não é o melhor filme do Nolan. Também não é o pior. Semana passada a gente tava falando do pior de todos. Mas, pra um primeiro filme do cara, sabe? Primeiro filme do artista que ele tirou do bolso ali, fez na cidade dele, com todas aquelas limitações,
Pô, não tem como você não prestigiar esse esforço, sabe? Esse trabalho. E ainda saiu um bom resultado desse. Não, e o mais legal, assim, é que, tudo bem, o primeiro filme do cara foi um bom filme. E aí, depois disso tudo, você ainda tem que a situação que é o seguinte, ele tinha que se provar. E depois desse primeiro filme, ele consegue se provar e é um cara aí dos mais prolíficos dos últimos tempos. O que, na história do cinema, quantas vezes a gente viu o cara fazer um puta filme de estreia e depois desandar a maionese, né? Aham. Isso acontece pra caceta. O Nolan conseguiu manter uma consistência aí no trabalho dele por muito tempo, né? O que realmente é raro. Hoje em dia, dos nossos diretores atuais e modernos, que eu consigo pensar que tem uma filmografia imaculada aí que se manteve consistente do início ao fim, tem o Denis Villeneuve. David Fincher. O David Fincher, sei lá, pode se argumentar aí um pouco sobre Benjamin Button e tal, mas manteve muito bem a carreira dele, né? Sim, tá aí sempre fazendo filmaço. E é raro isso. Pô, imagina pra quem tá fazendo, pra quem né, os criadores mesmo, quem escreve, quem dirige, todos esses artistas, o que é manter essa consistência, sabe? Porque às vezes você tem você conseguiu elaborar uma grande ideia, teve uma ótima história, estava inspirado, não sei o quê, mas pode ser que daqui 15, 20 anos você tá com outra cabeça, sabe? Você tá meio esgotado, você não faz... Eu vou ter que puxar o Shyamalan pra essa história. Tô tentando não falar. Diretores aí de outros países fazendo suspense, fazendo mistério e tal, às vezes anda, bota filho de artista aí pra fazer filme. Shyamalan é o caso perfeito pra isso, porque o cara começa no auge, assim, o cara começa fazendo um filmaço, faz mais 3 ótimos filmes. O cara começa fazendo um filme que redefiniu o cinema de horror. Assim, mudou dos últimos 20 anos, assim. Virou um clássico moderno. E aí, nesse período aí de 4 filmes, do Sexto Sentido até A Vila, o cara já estava sendo considerado o próximo Spielberg, tava, né, tipo, esse aí é o novo nome do cinema. Sim. E aí a história tá aí. Desandou drasticamente e o cara agora tá meio que se rastejando aí pra voltar. Ele tá filmando, né? Tá filmando, vai sair filme novo aí dele, mas vamos. É uma roleta russa. Não dá pra saber o que esperar, eu não espero mais nada. Eu só vou ver. Eu vou sempre querer ver, né, a próxima obra dele, mas falando de consistência aí de obra, de trabalho. O Shyamalan agora eternamente vai ser aquela frase do DiCaprio no Django Livre. Você tinha a minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Então ele tá sempre ali entre uma, sabe? Sempre E voltando a falar do Nolan, o Nolan, se a gente for pensar desse jeito, esse próximo filme Tenet é o fio da navalha, né? Porque vai dizer em que ponto o que está acontecendo com a carreira dele. Ou ele volta pro trilho, ou ele entra numa descendente. O Dunkirk, embora a gente ache que é o pior filme dele, né? Realmente deu uma esfriada no nosso hype com o Nolan. Mas eu acho que ele, em geral, ainda foi muito bem recebido, né? Eu acho que ele é visto assim como uma história de sucesso para a carreira dele. O Tenet é engraçado, né? Quando veio aí o Tenet, eu não senti nada, assim, eu não senti aquela excitação, aquele hype que... Pô, quando o Interstellar tava para sair, 1 ano antes do lançamento do filme, eles lançaram um teaserzinho de 30 segundos, vagabundo. Sim. E, pô, durante aquele ano inteiro eu fiquei, assim, me coçando pra assistir Interstellar. Eu tava tão animado.
E aí, com Tenet, cara, já tá aí estreando, já tá passando aí nos Estados Unidos e eu não senti nada. E eu acho que veio por causa desse balde de água fria que foi Dunkirk. Pode ser, provavelmente. Eu acho esse filme, assim, o mais delicado de ser analisado, assim, porque vai dizer em que pé tá a carreira do Nolan. Isso que eu acho, sabe? Pelo que eu tô vendo, a recepção tá bem mista, né? Tá bem em cima do muro. E eu não tô com esperança assim, de que vai ser um grande filme, vai ser um dos melhores do Nolan, não. Pelo contrário, eu tô achando que vai ser um dos mais fracos. Isso pode ser bom, né? Não sei, cara. Eu quero que o cara continue fazendo bons filmes, né? Óbvio que ele não tem a obrigação de entregar uma obra-prima atrás da outra. Assim, mas a gente ir com hype lá embaixo... tá. É bom. É sempre bom segurar a onda aí da tua expectativa, né? É sempre mais justo com o filme. Sim. Até pra nossa análise, né? Pra analisar, assim, né? Quero chegar viciado nessa análise, sabe? Tu falou que aumentou um pouquinho a tua notinha de following. Tu deu 3,5 hoje? Dei 3,5 hoje. Dei 3,5. Tô tentado a dar 4. Como nível de registro, assim. Porque hoje revendo, assim, o final é muito bom. O final é bacana. O final é muito bom. O final é acima da média, assim, A gente hoje a gente não tem bons finais, assim, surpreendentes, sem forçar um plot twist, sabe? As coisas vão se encaixando de forma muito fluida, sabe? Quando ele vai falando pro policial assim, foi o Cobb, aí o policial vai assim, tá, mas isso aqui não tá na tua casa? Ele, sim, mas o Cobb roubou, tá, mas isso aqui não é tua assinatura? E isso já foi mostrado lá atrás de forma muito até inocente. Sabe? Orgânico, né? Vai acontecendo. Muito arrumadinho, sabe? Tudo muito direitinho. E o final é bom. É bom. Então, final... E os caras não fizeram mais quase nada na carreira, os dois, né? Mesmo? O Cobb não fez mais nada, só fez esse filme. O personagem, o principal, que não tem nome mesmo, tá? Não tô maluco, não. Ele tá acreditado como Young Man. Ele não tem nome. Ele fez, eu acho que umas contas em uns filmes do Nolan. Fez Batman. Assim, nem sei o que. A cara dele, o rosto dele me é familiar, assim, e eu não consigo traçar de onde. Talvez seja de coisinha do Nolan mesmo. Então, pra você ver, foi feito com a galera, assim. E o foda foi que o filme é curtinho. O filme tem 100 minutos, um negócio assim. 110 minutos. É curtinho. Não, mentira. São 69 minutos, se não me engano. 69 minutos. É muito curtinho. É curtinho. E demorou um ano pra ser filmado. Justamente por isso que o cara só tinha fim de semana pra filmar, cara. Sim. E um zelo, assim, não é porque ele tem toda essa limitação que ele vai filmar de qualquer jeito, assim. Não. Eu acho que ele teve um cuidado muito especial com o último plano do filme, com aquela cena ali do Cobb sumindo entre as pessoas. Na multidão, Falando da questão técnica ali, eu acho que é um plano... é o plano mais bonito do filme, é elegante pra caramba, sabe? Eu acho que é a única câmera lenta do filme, no filme inteiro. Acho que é. E, ele entra ali no meio da multidão, alguém passa na frente, desaparece, eu acho que fechou muito bem o filme. Todo filmado em 16mm o filme. Não sabia. E esse plano final ainda faz uma rima com o que tava lá no início. Que ele fala o personagem principal, ele fala, tipo, sabe quando você olha para uma multidão e você foca em uma pessoa e de repente aquela pessoa se torna um indivíduo? Isso. Sabe? E ela meio que se destaca de tudo. E ali no último plano, o Nolan, ele tá fazendo uma rima e fechando isso. Então ele tá voltando o Cobb de um indivíduo para mais um da multidão. E é assim que ele desaparece. Exatamente. E de novo o Nolan, pela primeira vez o Nolan usando o artifício de mudar, de botar um personagem
se forçando a viver uma personalidade via figurino, né? O terno, antes de Memento, antes de Guy Pearce usar o terno que não era dele, esse personagem, o rapaz jovem, o homem jovem, usa um terno para vislumbrar uma mudança de personalidade, mudança de vida, né? Isso, ele cria uma nova personalidade para ele, né? Isso. Ele começa o filme, e assim também, além disso, além do que isso agrega à história, também agrega a nossa compreensão das narrativas das histórias ali paralelas que estão sendo mostradas de um lado pro outro, né? Porque aí quando a gente vê eles de cabelo comprido lá de barba, a gente sabe que é o passado. Quando a gente vê lá ele de terno, cabelo curto, a gente já sabe que é um pouco mais na frente. E aí a gente vê ele fazendo essa transição, que é realmente para criar essa nova pessoa, essa nova identidade que ele quer se tornar e tal. E o Nolan escolhe um corte forte até para inserir essa mudança de timeline, de tempo de narrativa. Ele tem um corte que ele mostra o protagonista com a luva de borracha na boca, caído, machucado, que aí mais na frente a gente vai saber o que é, mas que inaugura essa mudança de linhas do tempo de uma forma até forte, assim, de uma forma fina para um cara que está começando, né, de um fino trato muito, muito foda. Não, e esse plano aí, esse corte que você está comentando, é o momento mais memento do filme, né? Aquilo ali é memento puro, porque a gente vê primeiro aquilo sem contexto nenhum, né? E a gente guarda aquela informação, beleza. Em algum momento ele vai estar acordando, sei lá, levantando, com aquela luva na boca. E aí lá na frente a gente vê aquela cena acontecendo, chegando àquele momento. É a base toda de montagem do momento. Sim. É um puta cartão de visita, cara. O cara começar com um filme desse, assim. Assim, eu não vou dizer assim que eu acho um filme incrível e tal, eu acho que é um bom filme, especialmente para um primeiro filme de um artista, sabe? Ele não é uma perfeição do filme, mas ele é muito bem feitinho nos detalhes. Ele é muito bem feitinho, sabe? Ele não te deixa nada solto, sabe? Ele não te pega assim, mas ficou faltando aquilo, não fica, sabe? Acho que e o Nolan fala isso na entrevista que eu vi. Ele fala assim que não adianta ele pensar aonde esse filme vai levar ele. Ele tem que trabalhar esse filme com o carinho que ele merece, sabe? E é o que ele fez com o filme. Você vê que o filme foi feito com muito carinho, com muito zelo. É verdade. É verdade. É isso que eu acho mesmo, assim. Pra um filme de estreia, cara, eu acho que o Nolan ele só tem que ter orgulho disso, dessa realização que foi Following. Pode não ser, o supra-sumo, nem o melhor filme da carreira dele, mas também é injusto pensar que poderia ser, né? E a gente tem diretores aí contemporâneos que os primeiros filmes já foram filmes com orçamento bacana, com estúdio, sabe? Com estrutura. O cara não, porra. Vamos ver se o Bruno volta aí pra gente só encerrar mesmo, só concluir aqui, porque tá quase acabando. Opa! Foi. Voltei. Acabei te botando aí pra fora e te convidando de novo pra ver se ia melhorar, sabe? Porque travou mesmo pra valer. Não, beleza. Mas, eu já tava falando. Sim. Eu tava falando. Deixa eu só pra concluir. Tem muito diretor contemporâneo que abriu os trabalhos com estrutura já. Trabalhando em estúdio, sabe? Já com estrutura. O Nolan filmou dentro de apartamento, assim, não tinha os artifícios de você tirar uma parede para encaixar uma câmera. Teve que se virar com a câmera em lugares de verdade, assim. É uma estreia mais raiz, sabe? Assim, sim. De guerrilha mesmo, sabe? Sim. Né?
É um ótimo filme. Quem não viu aí, cara, com certeza a gente recomenda. Sim, tá no vale a YouTube pena. completo. Aí, facinho de pegar. Fácil. Pô, é muito bacana ver como um diretor desse porte começou, sabe? Como as ideias dele já estavam lá, como as pretensões ali de construção de narrativa já estavam ali desde o início. É um estudo bacana. Sim, sim. Quer fazer mais algum comentário aí sobre Following ou podemos encerrar aqui? Eu quero só fazer um comentário. Deixa eu ver aqui, que eu tinha anotado uma coisa para falar. Não, por último, eu queria deixar recomendar até mais uma vez essa entrevista do Christopher Nolan no canal da Vice. Uhum. Porque ele fala, essencialmente ele fala de Following, mas ele fala muito sobre o fazer cinematográfico, de artifícios criativos para fazer cinema, de como a mente de um cara que trabalha com cinema funciona para botar o produto final na tela para a gente assistir. Então eu recomendo fortemente. Assim. Bacana. Tá. Quando a gente estava falando de Inception, e aí eu falei da Ariadne, eu falei que o Nolan gostava de brincar com nomes, né? Isso. Ele já tinha feito o Abra lá do Office Burden e do Isso. Robert Speer, Prestige, usou Ariadne aí do Inception. E aí eu sabia que tinha alguma coisa com o Cobb que eu não tava lembrando. O Cobb foi o primeiro personagem dele aí no foco. Exato. E já era um ladrão, e aí ele vai, pega isso de novo e bota Inception. Isso, sensacional. Verdade. Ele tem um apego, né? Fez uma poesiazinha com a própria carreira, né? Isso. Então, pra gente repassar aqui, a gente falou sobre a filmografia inteira do Nolan, exceto os 3 filmes, a trilogia Batman, que você dá uma prévia aí do que você pretende pra galera. Pessoal, essa foi a nossa última live aqui no Instagram sobre esse especial do Christopher Nolan. Agora só falta a trilogia do Cavaleiro das Trevas. E aí, para não fazer... ter que falar sobre ele separadamente, um vídeo por semana, ao longo de 3 semanas, ou ter que fazer uma live só de 1 hora e cobrir cada filme em 20 minutos, a gente falou, não, vamos gravar isso offline. A gente vai gravar para poder falar numa boa sobre os 3 filmes de uma vez só. Eu vou pegar esse material, vou editar e vou botar esse último episódio do especial direto no canal do YouTube. Então, se você tá vendo aqui pelo Instagram, cara, o link lá pro canal tá na descrição ali, tá na bio do perfil do Filmes com Brian. É só seguir lá que a gente vai concluir por lá nosso especial do Nolan. É isso. Tem 3 filmezinhos aí pra ver, a maioria da galera já deve ter assistido, né? Com certeza. Foi muito bom repassar todos os filmes do Nolan, revisar aí alguns cresceram, a maioria cresceu na minha revisão. A minha também. Que desceu mais que o Tom Hardy no final do filme. Foi mesmo. Mas se Dunkirk fosse uma pessoa, né? Já tá isolado assim no canto pros irmãos, assim. Tenet. Só Tenet pode salvar Dunkirk. Ou afundar de vez, sabe? Ou afundar de vez. Tá acabando aqui, 1 minuto. Muito obrigado aí por quem assistiu. Obrigado, Bruno, aí, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado a quem vai assistir ainda no YouTube e tudo mais. Isso aí. E a gente continua aí. Tá tendo aí o especial de Halloween ao longo desse mês aqui na página, só filmes de terror nos posts. Vamos fazer aí também lives para falar sobre John Carpenter. Continue acompanhando a gente aí e não perca o nosso último vídeo aí sobre os filmes do Batman. É isso, tá chegando. Valeu, galera! Obrigadão, cara. Valeu, show de bola. Valeu, querido. Peace. Valeu. Valeu.